Em um prédio corporativo silencioso durante a madrugada, um funcionário invisível carregava mais do que um simples carrinho de limpeza. Carregava um passado que ninguém ali conhecia. Enquanto uma equipe inteira de especialistas lutava contra um colapso milionário que ameaçava destruir anos de trabalho, ele observava tudo em silêncio, enxergando aquilo que ninguém mais conseguia ver. Em poucos minutos, uma decisão arriscada colocaria em jogo não apenas o futuro da empresa, mas também o pouco que restava da sua própria vida profissional. E ao amanhecer, uma pergunta ecoaria pelos corredores. Como alguém tão ignorado conseguiu resolver o impossível? Antes de descobrir essa história surpreendente de talento escondido, injustiça e redenção, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder relatos que vão te prender do começo ao fim. O carrinho de limpeza rangeu levemente quando Marcos Vidal dobrou o corredor do 12º andar, empurrando-o com a firmeza calada de quem já não espera ser visto. As rodas de borracha deslizavam sobre o piso de porcelanato branco com uma suavidade quase cirúrgica, e o barulho seco do balde metálico ao se chocar contra a estrutura do carrinho era o único som que denunciava sua presença naquele espaço de vidro, luz fria e silêncio corporativo. Era 00:22. A Nexum Tecnologia dormia, ou ao menos fingia dormir. Marcos tinha 43 anos e um par de mãos que já souberam escrever linhas de código capazes de fazer sistemas inteiros responderem à sua vontade. Agora, essas mesmas mãos seguravam um pano de microfibra azul e passavam pela superfície das mesas com o mesmo cuidado metódico que antes dedicavam à arquitetura de servidores. Havia uma ironia nisso que ele já havia parado de sentir. Ou quase. Ele não reclamava. Não para os outros. O que guardava dentro do peito era território exclusivamente seu. Um continente que ele havia fechado para visitantes no dia em que Ana partiu, 3 anos atrás, levada por uma doença que não pediu licença e não aceitou negociação. Depois disso veio a demissão da Alphatec, os meses de silêncio, a ficha manchada, os processos seletivos que nunca retornavam. E então, porque as contas não param e o aluguel não tem paciência com a dor de ninguém, veio o emprego na empresa de limpeza terceirizada que atendia a Nexum. Ele havia aceitado sem hesitar. O 12º andar era o setor de engenharia de sistemas, e Marcos o conhecia melhor do que qualquer outro funcionário da limpeza. Não porque fosse seu favorito, mas porque a desordem dos engenheiros era previsível. Copos de café esquecidos, impressões descartadas pela metade, post-its colados em monitores que continuavam acesos, mesmo depois da meia-noite. Ele limpava tudo sem ler. Tinha esse hábito. Era uma forma de respeito, ou de autopreservação. Naquela terça-feira, porém, algo chamou sua atenção antes mesmo de ele pegar o pano. O monitor da estação de trabalho do canto, a que ficava perto da janela com vista para a Avenida Berrini, estava exibindo uma sequência de logs em cascata. Nada incomum para aquele andar. Mas havia algo na forma como os blocos de texto piscavam que produziu um estranhamento involuntário em Marcos. Um padrão. Não nos erros em si, mas no intervalo entre eles. Ele parou. Ficou a 2 metros da tela sem encostar, sem tocar em nada. Apenas olhou. Os logs continuavam rolando e ele os acompanhava com os olhos da forma como um músico experiente acompanha uma partitura. Não nota por nota, mas sentindo a estrutura por baixo. Havia uma assinatura ali. Uma repetição que não era aleatória. Marcos desviou o olhar, terminou de limpar a bancada ao lado e empurrou o carrinho em direção ao próximo setor. Mas levou consigo o que havia visto. Guardou no mesmo lugar em que guardava quase tudo. Fundo, quieto, sem rótulo. Naquela semana, a Nexum estava em crise. Ele sabia disso da mesma forma que se sabe de tudo quando se é invisível. Ouvindo. Os engenheiros chegavam mais cedo, saíam mais tarde, falavam em voz baixa perto das máquinas de café, com aquela expressão de quem está procurando uma agulha dentro de um sistema que ninguém construiu para ser aberto. O sistema era o Nexum IA, o projeto mais ambicioso da empresa,
uma plataforma de inteligência artificial voltada para a análise preditiva de infraestrutura urbana, com lançamento previsto para em menos de 3 semanas e um contrato bilionário com a Prefeitura de São Paulo, dependendo de cada linha de código. E o sistema estava falhando. Marcos soube disso não por acesso a reuniões ou documentos, mas porque, na noite anterior, havia encontrado um rascunho amassado na lixeira do setor, um fragmento de análise de erro que alguém havia impresso e descartado. Ele não quis ler. Leu assim mesmo, porque era engenheiro, e porque o cérebro de engenheiro não sabe desligar completamente, não importa o quanto a vida tente forçar o interruptor. O que estava escrito ali era insuficiente, mas revelador. Falha intermitente no módulo de sincronização, não reproduzível em ambiente de testes. Aquilo ficou com ele durante o turno inteiro. Na madrugada seguinte, Marcos voltou ao 12º andar mais cedo do que o habitual. O monitor do canto ainda estava ligado. Os logs ainda rolavam. Desta vez ele chegou mais perto. 3 passos, 2, 1, e ficou parado diante da tela por tempo suficiente para confirmar o que havia intuído. O padrão não estava na camada de aplicação. Estava mais fundo. Era um conflito de sincronização que só emergia sob carga elevada, quando múltiplos processos tentavam acessar o mesmo recurso em janelas de tempo sobrepostas. A falha era elegante na sua perversidade, exatamente o tipo de coisa que desaparecia em ambiente controlado e explodia em produção. Marcos recuou, pegou o pano, começou a limpar, mas a mente não parou. Ele terminou o turno às 4 da manhã, saiu pelo corredor de serviço, esperou o elevador de carga no mesmo lugar de sempre e desceu com o carrinho em silêncio. Do lado de fora, a berrine ainda respirava. Carros passando, uma van de entrega estacionada em fila dupla, o cheiro de chuva que não tinha chegado ainda, mas estava prometida no ar. Marcos caminhou até o ponto de ônibus e esperou com as mãos nos bolsos do macacão azul da empresa de limpeza. Pensou no problema. Não porque fosse sua responsabilidade, não porque alguém fosse lhe agradecer, mas porque havia um sistema falhando em algum lugar, e ele sabia onde estava o erro, e isso pesava de uma forma que não tinha nome fácil. No ônibus de volta para casa, no apartamento pequeno no bairro do Ipiranga, ele ficou acordado até às 6 da manhã fazendo cálculos mentais que não escreveu em lugar nenhum. Apenas deixou que existissem, como sempre havia feito com as coisas que não sabia o que fazer. Dormiu por 3 horas. Acordou com a mesma coisa na cabeça. E quando voltou ao trabalho naquela noite, havia tomado uma decisão que ainda não sabia se era coragem ou loucura. A sala de servidores ficava no subsolo do edifício sede da Nexum, acessível por um corredor de concreto aparente que cheirava a ar-condicionado industrial e metal aquecido. Marcos conhecia aquele corredor. Passava por ele toda semana com o carrinho, limpando o chão e as superfícies externas dos painéis, sem jamais tocar no que estava dentro. Havia uma câmera na entrada, outra no fundo. Ele havia mapeado os ângulos involuntariamente, da mesma forma que mapeava tudo, não por intenção, mas porque sua cabeça nunca deixou de funcionar como a cabeça de um engenheiro. Eram 2h40 da manhã quando ele desceu. Deixou o carrinho no corredor de serviço do subsolo, fora do alcance da câmera principal. Tinha consigo um par de luvas de borracha finas que usava para produtos de limpeza mais agressivos e, dentro do bolso do macacão, um bloco de anotações pequeno com uma caneta presa na espiral. Ele não tinha autorização para entrar na sala de servidores. Sabia disso com clareza. Sabia também que, se fosse flagrado, estaria demitido antes do amanhecer. Mas havia uma coisa que pesava mais do que o medo de perder o emprego: a certeza de que sabia o que estava errado e que ficar parado era uma forma de conivência com o caos. A porta da sala de servidores era protegida por um leitor de crachá. O crachá de Marcos não tinha acesso, mas a porta estava tecnicamente travada, não fisicamente. O batente estava levemente descalibrado, um defeito que ele havia percebido semanas atrás, quando um técnico de TI havia entrado com pressa, e a trava automática não havia encaixado completamente. Ele havia quase mencionado para o supervisor. Não mencionou. Agora, empurrou a porta com cuidado. Ela cedeu. O interior da sala era frio e barulhento,
com o zumbido constante das unidades de resfriamento compondo uma nota grave e estável que parecia vir de dentro da terra. Fileiras de racks metálicos se estendiam por aproximadamente 15 metros, e as luzes de LED piscavam em ritmos distintos, cada uma contando uma história em binário. Marcos caminhou devagar, lendo os identificadores nas laterais dos equipamentos, até encontrar o cluster central do Nexum IA. O terminal de diagnóstico estava ativo. Ele sentou na cadeira e olhou para a tela por quase 1 minuto, sem tocar em nada. Depois começou. Seus dedos, que há 3 anos não tocavam num teclado de produção com finalidade real, se moveram com uma cautela quase reverencial. Ele não estava confiante. Estava metódico, que é diferente. A confiança pode ser uma ilusão. O método não. Ele abriu os logs completos do sistema e começou a ler com a mesma concentração que outrora dedicava a projetos que valia dezenas de milhões de reais. O problema estava exatamente onde havia intuído. O módulo de sincronização do Nexum IA utilizava um mecanismo de bloqueio de recurso compartilhado que funcionava bem em condições normais, mas desenvolvia uma condição de corrida específica quando mais de 13 processos simultâneos tentavam gravar em determinada tabela de estado durante picos de carga acima de 70% da capacidade. O conflito não gerava uma falha imediata e visível. Ele corrompia silenciosamente uma parte do cache de estado, que só se manifestava como falha crítica depois de um intervalo variável entre 8 e 20 minutos. Era exatamente por isso que as equipes não conseguiam reproduzir o erro em testes. Nenhum ambiente controlado chegava à carga necessária. Marcos escreveu no bloco de anotações, linha por linha, a sequência do problema. Depois ficou parado por um momento olhando para o teclado. O que ele poderia fazer ali era uma correção temporária, não a solução definitiva, mas algo que estabilizaria o sistema até que a equipe técnica pudesse implementar a correção estrutural com segurança. Ele digitou com precisão. A modificação levou 11 minutos. Cada comando foi documentado no bloco, cada parâmetro alterado, registrado com a notação que havia aprendido no começo da carreira. Quando seu mentor repetia que código sem documentação era apenas ruído. Quando terminou, esperou. Os logs continuaram rolando por 2 minutos. Depois, gradualmente, os intervalos entre os erros foram aumentando, e então pararam. O sistema se estabilizou. Marcos ficou olhando para a tela por um tempo que não soube medir. Não havia triunfo naquilo. Havia apenas a satisfação quieta de quem resolve uma equação que estava incomodando, não importa o contexto. Ele salvou um arquivo de texto com a documentação completa do que havia feito, nome do arquivo, data, hora, descrição do problema, descrição da correção e observações sobre o risco residual, e o deixou na área de trabalho do terminal, com o nome legível Analise Erro Sync Temporaria Cheste. Depois levantou, tirou as luvas, dobrou o bloco de anotações e saiu. A porta do corredor ainda estava como havia deixado. O carrinho continuava no lugar. Ele o empurrou de volta até o elevador de carga com o mesmo passo tranquilo de sempre. Subiu 2 andares, terminou de limpar os banheiros do 10º e foi embora quando o turno acabou às 4. No ônibus não pensou no que havia feito. Pensou em Ana, como pensava toda madrugada de volta para casa, não com a dor aguda dos primeiros tempos, mas com a saudade serena de quem aprendeu a carregar uma ausência sem deixar que ela ocupe todo o espaço. Ana teria dito que ele era idiota por arriscar o emprego, e depois teria sorrido daquele jeito torto e dito que era o tipo de idiotice que ela esperava dele. Ele dormiu pensando nisso. Na manhã seguinte, o escritório da Nexum acordou para um silêncio diferente. Os engenheiros que chegaram às 8h30 encontraram os dashboards de monitoramento estáveis, coisa que não acontecia há 4 dias. Houve um momento de confusão coletiva, depois de suspeita, depois de um escrutínio ansioso dos logs para entender o que havia mudado. Alguém encontrou o arquivo na área de trabalho do terminal de diagnóstico. Guilherme Falcão, o líder técnico do projeto Nexum IA, leu o documento 3 vezes, antes de chamar sua equipe. Tinha 38 anos,
um mestrado em sistemas distribuídos pela USP e a expressão de quem estava dormindo menos de 4 horas por noite havia uma semana. Quando terminou de ler pela terceira vez, ficou em silêncio por um longo momento. A análise estava correta. Não apenas correta, estava detalhada de uma forma que ele mesmo não teria conseguido produzir naquele estado de exaustão. O problema havia sido identificado, documentado e temporariamente corrigido por alguém que claramente entendia de sistemas distribuídos em nível de especialista. Mas quem? Guilherme checou os acessos ao terminal. O registro mostrava uma entrada às 2h56 da manhã, fora do horário de qualquer membro da equipe. Ele foi até o setor de segurança, pediu as gravações e ficou olhando para a tela por um tempo que o segurança de plantão mais tarde descreveria como perturbador. Na gravação, um homem de macacão azul, crachá de terceirizada e luvas de borracha entrava na sala de servidores, sentava diante do terminal e trabalhava em silêncio por 11 minutos. Guilherme não disse nada de imediato. Guardou o pendrive com a gravação, voltou para sua mesa e mandou uma mensagem direta para a CEO. Renata Drummond tinha o hábito de chegar à Nexum antes das 7 da manhã. Não porque precisasse, ela era a CEO, podia chegar quando quisesse, mas porque gostava daquele intervalo de silêncio antes que o escritório acordasse. Era o único momento do dia em que conseguia pensar sem que alguém precisasse dela para alguma coisa. Às vezes ficava na sala de vidro do 20º andar, apenas com um café, e a cidade de São Paulo se expandindo lá embaixo como um organismo vivo que não sabia que estava sendo observado. Naquela quarta-feira, a mensagem de Guilherme havia chegado às 8h14 da noite anterior, enquanto ela ainda estava em casa revisando contratos. Eram 2 linhas. Preciso te mostrar algo. É sobre o sistema, mas não é sobre o sistema. Ela havia respondido com um ponto de interrogação. Ele havia respondido, amanhã cedo antes dos outros. Renata tinha 46 anos, uma trajetória de 22 anos no setor de tecnologia e o temperamento de quem foi treinado pela vida a não ser surpreendido. Mas o que Guilherme colocou na mesa às 7h20 daquela manhã conseguiu o feito improvável de deixá-la sem resposta por quase 2 minutos. Ela assistiu ao vídeo 2 vezes, leu o documento 3. Depois olhou para Guilherme com uma expressão que ele não conseguiu classificar com exatidão. Não era raiva, não era confusão. Era mais parecida com aquela concentração intensa que ela reservava para os momentos em que algo importante estava prestes a mudar de direção. A análise está correta, ela afirmou. Não era uma pergunta. Está. Rodei os testes esta manhã. A correção que ele aplicou é provisória, mas funcional. E a identificação do problema, Guilherme pausou, escolhendo as palavras. É o nível de trabalho que eu esperaria de alguém com pelo menos 8 anos de experiência em sistemas distribuídos, provavelmente mais. Renata ficou olhando para a imagem pausada na tela. Um homem de costas, macacão azul, a postura levemente curvada de quem está concentrado num problema. Havia algo naquela imagem que ela não conseguia articular, uma espécie de peso que a figura carregava mesmo sem se mover. Quero falar com ele hoje, ela disse. Guilherme assentiu, mas havia uma hesitação no gesto. Você sabe que ele acessou um ambiente restrito sem autorização. Eu sei. E você sabe que ele salvou o projeto. Renata se levantou, pegou o café. Traga-o para mim antes que o RH tome qualquer providência. Eu quero ouvir o que ele tem a dizer antes que qualquer processo seja iniciado. Marcos chegou ao trabalho naquela noite às 10, como sempre. Estava trocando de roupa no vestiário dos terceirizados, quando a supervisora de turno, Dona Conceição, apareceu na porta com uma expressão que misturava constrangimento e curiosidade em partes iguais. Disse que havia uma solicitação interna para que ele fosse ao 20º andar. Agora. Marcos ficou parado por um segundo com o macacão a meio caminho dos ombros. Depois terminou de vesti-lo, ajustou o crachá e seguiu a supervisora sem fazer perguntas. O elevador social, não o de carga, era uma experiência que ele havia deixado de ter na Nexum. As portas abertas para o 20º andar revelaram um corredor diferente dos outros, carpete escuro
iluminação indireta, obras de arte nas paredes que não tentavam parecer acessíveis. Era o andar da diretoria. Marcos manteve o passo regular. A sala de Renata Drummond tinha uma parede inteira de vidro voltada para o sul. A cidade de São Paulo estendia-se ali como um argumento irrefutável sobre escala e complexidade. Havia duas pessoas esperando. Uma mulher sentada atrás de uma mesa grande e um homem que Marcos reconheceu. Guilherme Falcão, o líder técnico cujas impressões descartadas ele havia encontrado na lixeira dias antes. Guilherme o reconheceu no mesmo instante. Havia uma expressão no rosto do engenheiro que Marcos não conseguiu nomear imediatamente. Uma mistura de espanto e desconforto que era, no fundo, o rosto de alguém que acaba de entender que havia olhado para uma pessoa sem realmente vê-la. Renata ficou olhando para Marcos por um momento antes de falar. Não era um olhar de julgamento. Era um olhar de avaliação genuína. O tipo que reconhece uma pessoa em vez de um cargo. Sente-se, ela disse. Marcos sentou. Você entrou na sala de servidores sem autorização, ela disse. Não havia acusação no tom, apenas declaração. Entrei, ele respondeu. E você identificou e corrigiu temporariamente uma falha que nossa equipe técnica não havia conseguido resolver em 4 dias. Marcos olhou para ela sem desviar. Identifiquei sim. Renata inclinou levemente a cabeça. Quero que você me explique. Do começo. E ele explicou. Não com a postura encolhida de alguém tentando se justificar, mas com a clareza direta de quem está descrevendo um problema técnico para um colega de nível equivalente. Falou sobre o padrão nos logs, sobre o arquivo descartado, sobre a condição de corrida no módulo de sincronização, sobre a decisão de intervir e o raciocínio por trás de cada passo da correção. Guilherme não disse nada durante a explicação, mas na segunda vez em que Marcos mencionou o mecanismo específico de bloqueio de recurso, o engenheiro inclinou levemente o corpo para frente, como se precisasse ouvir mais perto. Quando Marcos terminou, havia um silêncio diferente na sala. Não o silêncio de quem não sabe o que dizer. O silêncio de quem está processando. Foi Guilherme quem falou primeiro. Você tem formação em sistemas distribuídos? Tenho. Marcos pausou. Tive, durante um tempo. Onde você trabalhava antes? Renata perguntou. E a pergunta era suave, mas havia uma profundidade atrás dela. Numa empresa chamada Alphatec. Fui desligado há 3 anos. Por quê? Ela perguntou. Marcos olhou para a mesa por um instante. Não por vergonha, mas porque havia aprendido a medir o quanto dessa história contava para quem e quando. Então, olhou de volta para Renata. Essa é uma história mais longa, ele disse. Renata não desviou o olhar. Temos tempo. E ali, naquela sala de vidro no 20º andar, com São Paulo brilhando lá embaixo e o café esfriando na mesa, Marcos Vidal começou a contar uma história que havia guardado por 3 anos. Não toda. Apenas o suficiente para que a mulher diante dele entendesse que o homem no macacão azul não havia chegado àquele andar por acidente. Havia chegado por uma trajetória que precisava, com urgência, ser reexaminada. A Alphatec havia sido, durante quase uma década, o centro de gravidade da vida de Marcos Vidal. Ele entrou como analista júnior aos 26 anos, saiu, ou foi tirado, como arquiteto sênior de sistemas aos 40. No intervalo entre essas duas versões de si mesmo, ele havia construído pipelines de dados, liderado times de engenharia, sido responsável técnico por projetos que valiam mais do que ele conseguia nomear com conforto. E havia também, no meio disso tudo, conhecido Ana numa tarde de sexta-feira numa conferência em Campinas. Casado 2 anos depois, construído uma vida que parecia sólida o suficiente para resistir ao que quer que viesse. Não resistiu a tudo. Mas essa parte ele não contou naquela noite. O que contou foi o que aconteceu no último trimestre de seu tempo na Alphatec. A empresa havia firmado um contrato grande com uma operadora de infraestrutura logística, uma migração complexa de sistemas legados para uma plataforma em nuvem híbrida. Marcos havia liderado a equipe técnica. O projeto estava dentro do prazo, dentro do orçamento, com os indicadores todos no verde. Então, veio o incidente.
Na semana do Go Live, um conjunto de dados foi migrado com uma configuração de permissão incorreta, expondo temporariamente informações sensíveis de clientes antes que o erro fosse detectado e corrigido. O tempo de exposição havia sido de menos de 40 minutos. Nenhum dado foi acessado externamente. Os logs de auditoria eram conclusivos sobre isso. Mas o cliente ficou furioso, ameaçou romper o contrato e exigiu um responsável. A Alphatec precisou de 3 dias para encontrar esse responsável. E o responsável foi Marcos. O relatório interno apontou falha humana na revisão dos parâmetros de migração. E o nome na linha de responsabilidade era o dele. Ele foi demitido por justa causa, o que bloqueou sua carteira profissional com uma marcação que nenhuma empresa do setor ignorava facilmente. O processo interno havia sido conduzido pelo diretor de operações, Eduardo Sampaio, um homem que Marcos conhecia há 7 anos e com quem havia almoçado dezenas de vezes. O que Marcos não sabia na época, o que ele só viria a suspeitar muito mais tarde, quando estava empurrando um carrinho de limpeza em silêncio e tinha tempo demais para pensar, era que a configuração incorreta não havia sido um erro dele. Havia um e-mail que ele havia enviado explicitamente, apontando o risco daquela configuração e pedindo revisão antes do Go Live. Um e-mail que, de alguma forma, havia desaparecido do servidor de registros da empresa antes do processo interno. Mas suspeita não é prova. E sem prova, ele havia engolido a acusação e ido embora com a marca. Renata ouviu tudo isso sem interromper. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um momento, os dedos levemente entrelaçados sobre a mesa. Guilherme, ao lado, olhava para o próprio colo com a expressão de alguém que está recalibrando diversas coisas ao mesmo tempo. "Você tem algum registro dessa suspeita?" ela perguntou. "Qualquer coisa que documente o e-mail ou o processo interno?" Marcos abriu as mãos, um gesto pequeno que continha toda a impotência de 3 anos de silêncio. "Tenho o rascunho do e-mail salvo num servidor pessoal. Nunca soube se isso teria algum valor." "Tem", ela disse. E havia uma determinação no tom que não era promessa, mas era muito perto disso. Guilherme levantou os olhos. "Renata, antes de qualquer coisa, precisamos do Marcos trabalhando na correção definitiva. O lançamento é em 18 dias. Ela assentiu, mas havia algo mais na decisão dela, uma camada que ficava abaixo do pragmatismo imediato. Ela havia chegado onde estava por saber reconhecer competência em lugares onde outros não olhavam. Era uma habilidade que levou tempo para desenvolver e que às vezes a incomodava por tudo que implicava, sobre os lugares onde competência costumava ser ignorada. "Marcos", ela disse, "você está convidado a liderar a correção definitiva do Nexum IA junto com a equipe de Guilherme. Formalmente vou precisar de alguns processos internos para regularizar seu status. Mas, tecnicamente, você começa agora." Marcos ficou olhando para ela por um momento. O que ele sentiu não era exatamente surpresa. Era mais parecido com o reequilíbrio repentino de algo que havia estado inclinado por muito tempo. "E meu emprego atual?" ele perguntou. "Vou tratar com a empresa terceirizada pessoalmente", ela disse. "Você não perde nada por aceitar." Ele assentiu. Aceitou. Naquela mesma noite, Marcos Vidal subiu pelo elevador social pela 2ª vez, desta vez com um crachá temporário de acesso ao 12º andar e uma cadeira com seu nome numa sala onde, horas antes, havia passado apenas com o pano de microfibra na mão. A equipe de engenharia soube antes do café da manhã. A notícia percorreu o andar numa combinação de espanto e ceticismo que era, no fundo, apenas a textura natural do preconceito, encontrando um fato que não conseguia processar direito. Um faxineiro. Vai liderar a correção do sistema. Com Guilherme Falcão ao lado. Havia um engenheiro chamado Tiago Meireles que reagiu com particular dificuldade. Era o mais antigo da equipe depois de Guilherme, tinha um orgulho calibrado há anos de reconhecimento interno, e não escondia bem o desconforto. Quando Marcos entrou na sala de reuniões às 10 da manhã seguinte, ainda de macacão azul, porque era o que tinha, Tiago foi o único que não se levantou. Marcos não comentou. Puxou a cadeira, abriu o bloco de anotações e, antes que qualquer apresentação fosse feita,
começou a desenhar no quadro branco a arquitetura exata do problema, camada por camada, com precisão que só é possível quando se entende um sistema de dentro para fora. Quando terminou, havia silêncio na sala. Tiago olhava para o quadro com uma expressão que estava no caminho entre a resistência e o reconhecimento. A correção definitiva não seria simples. Exigiria refatorar o módulo de sincronização, sem derrubar o sistema, em ambiente de produção, com margem de erro mínima. Era o tipo de operação que, se falhasse, poderia comprometer não apenas o lançamento, mas a reputação inteira da empresa. Guilherme olhou para Marcos. Você tem um plano? Tenho, ele respondeu. E começou a explicar. Era o mesmo homem que havia entrado pela porta dos fundos com um carrinho de limpeza 3 meses antes. Mas a sala em que ele estava agora era outra, e as pessoas ao redor começavam devagar a perceber a diferença entre quem aparece e quem permanece. Os dias que se seguiram foram de uma intensidade que Marcos não experimentava há 3 anos. Desde a última semana na Alphatec, quando ainda acreditava que havia algo a salvar. Mas havia uma diferença fundamental entre aquela tensão e esta. Na Alphatec ele havia trabalhado enquanto sentia o chão cedendo sob seus pés. Na Nexum, o chão estava firme, ou ao menos firmando. O plano de correção que ele havia esboçado no quadro branco era elegante na teoria e arriscado na prática. A ideia central era substituir o mecanismo de bloqueio de recurso compartilhado por um sistema de filas assíncronas com prioridade dinâmica. Uma arquitetura que eliminaria a condição de corrida sem exigir que o sistema fosse desligado. A implementação precisaria ser feita em etapas, cada uma testada exaustivamente antes da seguinte, com rollback planejado para cada ponto de risco. Guilherme havia revisado o plano e concordado com a estrutura. Tiago havia ficado em silêncio por um longo momento, depois dito que havia 2 pontos que precisariam ser reforçados e havia apontado exatamente os mesmos 2 pontos que Marcos já havia identificado como críticos. Ali estava o começo de algo que não era ainda a respeito, mas era a antessala dele. A equipe trabalhou em turnos. Marcos ficava até tarde, não porque fosse necessário, mas porque o problema havia reacendido algo nele que não tinha nome exato. Era a sensação de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, e ele havia esquecido que essa sensação existia. Numa tarde de quinta-feira, Guilherme apareceu ao lado da sua estação de trabalho com 2 cafés e puxou a cadeira do lado. Ficou em silêncio por um momento, olhando para o código na tela de Marcos. "Posso te perguntar uma coisa?" ele disse. "Pode", Marcos respondeu sem tirar os olhos da tela. "Como você aguentou?" Guilherme pausou. 3 anos fazendo isso, sabendo o que sabia, tendo o que tinha. Marcos parou de digitar. Ficou olhando para o cursor piscando por um momento. Depois respondeu. "Não aguentei. Fui aguentando." "É diferente." Guilherme assentiu como se aquilo fizesse sentido profundo para ele. Talvez fizesse. Marcos virou levemente para o engenheiro. "Você teria feito diferente se estivesse na minha posição." Guilherme não respondeu imediatamente. Quando respondeu, foi com honestidade que Marcos reconheceu como rara. "Não sei. Acho que me destruiria mais rápido." Os 2 ficaram em silêncio por um momento, e esse silêncio tinha uma textura diferente dos anteriores. Não havia tensão nele. Era o silêncio de 2 pessoas que estavam descobrindo que podiam existir no mesmo espaço sem precisar de defesas. Enquanto isso, no 20º andar, Renata Drummond estava tendo uma conversa que não estava em nenhuma agenda. Ela havia pedido ao departamento jurídico interno que levantasse o que fosse possível sobre o processo de demissão de Marcos na Alphatec. Era uma solicitação incomum. Uma CEO pedindo investigação sobre um ex-funcionário de outra empresa que agora limpava seus corredores. Mas Renata havia aprendido que as investigações incomuns são frequentemente as que importam. O que o jurídico encontrou em 48 horas não era conclusivo, mas era sugestivo o suficiente para mudar o tom da situação. O relatório interno da Alphatec sobre o incidente havia apontado falha humana na revisão dos parâmetros de migração, e o nome de Marcos havia sido o único mencionado.
Mas havia uma inconsistência temporal no registro. A data de exclusão de alguns e-mails do servidor corporativo coincidia exatamente com o período do processo interno. Coincidências assim existem, mas raramente com essa precisão. Mais revelador ainda, o diretor de operações que havia conduzido o processo, Eduardo Sampaio, havia deixado a Alphatec 2 meses após a demissão de Marcos com um pacote de saída considerável. E havia assumido uma posição numa empresa concorrente que tinha o mesmo cliente logístico, o mesmo que havia exigido um responsável pelo incidente. Renata leu o relatório 2 vezes, depois pediu uma segunda xícara de café e ficou olhando pela janela para a cidade por um tempo que sua assistente mais tarde descreveria, respeitosamente, como longo. Havia uma lógica possível naqueles dados, uma lógica feia, funcional e humana, o tipo que aparece quando alguém precisa proteger um contrato e encontra um nome disponível para colocar na frente do fogo. Ela sabia como isso funcionava. Havia visto variações desse mecanismo ao longo de 20 anos de mercado, e toda vez que via, sentia o mesmo enjoo quieto. Ela mandou chamar a diretora jurídica. Quero aprofundar isso, ela disse. Não como litígio, como investigação de integridade. Tem base suficiente? A diretora perguntou. Tem base suficiente para que seja nossa obrigação verificar, Renata respondeu. Enquanto as camadas do passado de Marcos começavam a ser escavadas com discrição no 20º andar, ele mesmo estava no 12º, completamente alheio a isso, no meio da fase mais crítica da correção do Nexum IA. A implementação da primeira etapa havia ocorrido sem problemas. A segunda etapa estava em andamento. Faltavam 10 dias para o lançamento e o sistema estava se comportando de forma estável, mas Marcos sabia que a estabilidade atual era a de uma estrutura em transição, não de uma estrutura concluída. O pior ponto estava à frente. Na sexta-feira à noite, quando a maioria da equipe havia ido embora, Tiago Meireles apareceu ao lado da mesa de Marcos. Estava de casaco, pronto para sair. Ficou parado por um momento sem dizer nada. Aquela proposta de fila assíncrona, ele disse finalmente, com prioridade dinâmica. Você já tinha implementado isso antes? Uma vez Marcos respondeu, num contexto diferente. Mas a lógica é a mesma. Tiago assentiu devagar. É melhor do que o que tínhamos, ele disse. Simples assim. E saiu. Marcos ficou olhando para a tela depois que o engenheiro foi embora. Era um momento pequeno, uma frase direta e seca, sem pompa. Mas havia nela algo que ele havia deixado de receber por 3 anos. O reconhecimento de um par. Ele voltou ao código. Havia ainda muito a fazer. Mas o peso no peito estava a um grau mais leve do que na véspera. E isso, descobriu naquela noite, era o suficiente para continuar. A noite da correção definitiva chegou com a pontualidade impassível das coisas inevitáveis. Era uma terça-feira de madrugada, 7 dias antes do lançamento, e o 12º andar da Nexum estava mais iluminado do que às 3 da tarde. Uma condição que os funcionários do prédio vizinho mais tarde comentariam entre si, sem saber ao certo o que estava acontecendo lá dentro. Marcos havia passado os 5 dias anteriores refinando cada detalhe da operação. O plano estava documentado em 46 páginas e cada membro da equipe havia lido pelo menos 2 vezes. Havia pontos de verificação a cada etapa, critérios claros para continuar ou reverter, e um protocolo de comunicação que Guilherme havia insistido em formatar como checklist. Porque quando as pessoas estão exaustas e com pressão alta, listas funcionam melhor do que julgamento. Renata estava presente. Ela havia dito que ficaria ao fundo sem interferir na dinâmica técnica, mas queria estar disponível se fosse necessário. Ficou sentada numa cadeira perto da parede, com o laptop e um café, e cumpriu sua palavra. Esteve presente sem ocupar espaço que não era dela. Às 2 da manhã, Marcos iniciou a sequência. Havia 6 pessoas na sala. Ele, Guilherme, Tiago, 2 engenheiros mais jovens chamados Rafael e Camila, e uma especialista em banco de dados que havia sido convocada especificamente para aquela etapa. A sala cheirava a café e concentração, e o único som era o de teclados e respiração.
A primeira etapa foi concluída em 40 minutos. O sistema não oscilou. Boa execução, disse Guilherme, e a tensão na sala desceu 1 grau. Não desapareceu, só desceu. A segunda etapa era a mais crítica. A substituição do mecanismo de bloqueio em tempo real, com o sistema em produção, enquanto parte dele continuava ativo para não interromper os serviços que a Prefeitura de São Paulo já havia começado a testar em ambiente paralelo. Era um trabalho de cirurgia com o paciente acordado, e Marcos o sabia. Ele conduziu cada passo em voz alta, não porque precisasse, mas porque havia aprendido que em situações de alta pressão, a verbalização reduz erros. A equipe respondia. Rafael confirmava os logs. Camila monitorava os indicadores de performance. Tiago ficava de olho nos pontos de rollback. Aos 32 minutos da segunda etapa, houve um momento de anomalia. Um dos indicadores de latência subiu de forma inesperada, não criticamente, mas o suficiente para travar os dedos de Marcos sobre o teclado por 3 segundos. Ele ficou olhando para o número. Processou. Calculou. Decidiu. É uma resposta transitória do buffer, ele disse com a voz completamente plana. Vai normalizar em 90 segundos. Continuamos. Guilherme olhou para o indicador. Depois olhou para Marcos. Depois voltou ao monitor e esperou. 87 segundos depois, o indicador voltou ao normal. Renata, ao fundo, soltou um ar devagar pelo nariz, mas ninguém além dela percebeu. A segunda etapa foi concluída às 3h22. Ninguém comemorou ainda. Havia uma terceira etapa, menor, mas necessária, a validação completa dos logs de sincronia sob carga simulada. Rafael foi quem conduziu essa parte, com Marcos ao lado. Quando os resultados chegaram às 4h05, havia um número numa coluna específica que resumia tudo. 0 falhas, 0 conflitos de sincronia, performance geral melhorada em 19% em relação ao sistema original. Guilherme colocou as mãos na cabeça por um segundo, como alguém que precisava de um gesto físico para processar aquilo. Tiago se levantou, foi até a janela, ficou de costas para a sala por um momento. Renata fechou o laptop e se levantou. Muito bem, ela disse, e havia nas 2 palavras toda a contenção de alguém que sente muito mais do que está dizendo. Marcos ficou olhando para a tela por um momento. O sistema estava limpo, o trabalho estava feito, e havia algo naquilo, na sequência simples de log após log sem erro, que era mais eloquente do que qualquer discurso. Camila, a engenheira mais jovem da equipe, foi quem quebrou o silêncio da forma mais direta. Colocou a mão no ombro de Marcos, disse muito obrigada com uma sinceridade desarmante e voltou para a sua cadeira. Rafael fez o mesmo. Depois Guilherme. Tiago ficou por último. Virou-se da janela, atravessou a sala, parou diante de Marcos e estendeu a mão. Marcos a apertou. Não havia muitas palavras no gesto, mas as que havia eram precisas. Todos foram embora pouco depois das 5 da manhã. Marcos ficou mais um pouco, não porque houvesse algo a fazer, mas porque não queria que o momento acabasse depressa demais. Havia passado 3 anos sendo invisível, e a invisibilidade tem uma comodidade perversa. Você aprende a ocupar pouco espaço, a não esperar ser visto, a reduzir as expectativas até que caibam num crachá de terceirizado. Agora o espaço estava diferente, mais largo, mais exigente. Ele saiu pelo elevador social naquela madrugada com o bloco de anotações debaixo do braço. O lobby estava vazio. O segurança noturno acenou para ele, o mesmo segurança que há 3 meses havia respondido ao seu cumprimento com a indiferença reservada para pessoas que chegam pelo corredor de serviço. Agora acenou como se reconhecesse um igual. Marcos caminhou até a Berrine. A cidade estava começando a acordar, lenta, com os primeiros ônibus e as luzes dos bares que fecham tarde e abrem cedo. Ele parou na calçada por um momento, olhando para o edifício da Nexum, com suas janelas iluminadas no 12º andar. Pensou em Ana. Sempre pensava em Ana nesses momentos, não como uma sombra, mas como uma presença que havia participado de cada versão de si mesmo. Ela teria ficado acordada esperando. Teria feito chá, não café.
Teria pedido para ele explicar o problema técnico do começo ao fim, não porque entendesse de sistemas, mas porque gostava de ouvi-lo no estado em que ficava quando resolvia coisas difíceis, concentrado e quieto e inteiramente ele mesmo. Ele ficou na calçada por mais 1 minuto. Depois caminhou até o ponto de ônibus. Havia algo novo no peso que carregava. Não era leve. Nunca seria totalmente leve, mas era diferente. Era o peso de alguém que está voltando, não de alguém que está sendo deixado para trás. E isso fazia toda a diferença. O lançamento do Nexum IA aconteceu numa manhã de segunda-feira, com cobertura de imprensa especializada e a presença de representantes da Prefeitura de São Paulo no auditório do 23º andar. Renata Drummond fez o discurso de abertura com a precisão de quem havia preparado cada palavra, mas havia um momento, quando mencionou a equipe técnica que havia tornado aquilo possível, em que ela desviou levemente do roteiro e disse algo que ninguém esperava. Disse que projetos como aquele raramente dependem apenas de quem está no centro. Dependem, disse ela, das pessoas que enxergam o problema quando todos os outros estão olhando para o lugar errado. E que a Nexum havia aprendido, naquelas últimas semanas, a olhar mais cuidadosamente para quem estava ao redor. Marcos estava ao fundo do auditório. Havia sido convidado para ocupar uma cadeira na segunda fileira, ao lado de Guilherme. Ficou ao fundo. Não por modéstia, mas por instinto. 3 anos empurrando um carrinho em silêncio deixam marcas nos hábitos do corpo. Guilherme havia percebido e não disse nada. Apenas reservou a cadeira ao fundo para ele também. O sistema rodou sem instabilidades durante toda a apresentação e nos dias seguintes. Os representantes da prefeitura expressaram satisfação formal que, no vocabulário corporativo, equivalia a entusiasmo. O contrato foi renovado por mais 3 anos com cláusula de expansão. Os números que chegaram ao departamento financeiro fizeram um diretor mais antigo comentar discretamente que aquela havia sido a semana mais valiosa da história da empresa. Marcos soube disso através de Camila, que havia soubido através de Rafael, que havia soubido através de alguém do financeiro. Era a forma como as notícias circulam em ambientes grandes, por osmose, por corredor, por mensagem enviada num grupo e screenshot enviado para fora do grupo. Ele sorriu quando Camila contou. Era um sorriso pequeno, do tipo que acontece antes que a pessoa decida se quer sorrir. Mas havia uma outra história se desenvolvendo em paralelo, uma que Marcos ainda não sabia que estava sendo escrita. Nos dias que se seguiram ao lançamento, a equipe jurídica da Nexum havia aprofundado a investigação sobre seu processo de demissão na Alpha Tech, com a ajuda de um escritório externo especializado em direito trabalhista e tecnologia. Havia sido possível reconstruir parcialmente a linha do tempo do incidente. O e-mail que Marcos havia enviado, alertando sobre o risco de configuração, o que havia desaparecido dos servidores antes do processo interno, existia em forma de rascunho no servidor pessoal dele, como ele havia mencionado. Mas o escritório havia encontrado algo mais, um backup automático externo, feito pelo sistema corporativo da Alpha Tech, que havia sido arquivado numa pasta de compliance e nunca acessado. Estava lá, com data, hora, remetente, destinatários. O e-mail existia, havia sido enviado. Havia sido recebido por 3 pessoas, incluindo o então diretor de operações Eduardo Sampaio, e havia sido ignorado. O que se seguiu foi uma série de conversas discretas que Renata conduziu com a diligência de quem entende que há uma diferença fundamental entre fazer a coisa certa e fazer a coisa certa da forma certa. Ela consultou o conselho, consultou o jurídico, consultou a diretora de RH, e quando havia um quadro suficientemente claro para agir, ela pediu para Marcos subir ao 20º andar. Era uma tarde de quinta-feira. O escritório estava quieto. Quando Marcos entrou na sala de Renata, havia também ali a diretora jurídica, Patrícia Luz, e a diretora de recursos humanos, Silvana Mota. Marcos olhou para as 3 mulheres e para a disposição das cadeiras na sala e sentiu algo apertar no peito. Não medo, mas aquela antecipação tensa de quem está prestes a receber uma notícia que pode ir em qualquer direção. Sente-se,
disse Renata, e o tom era o mesmo que havia usado na primeira conversa. Direto, sem condescendência. Ela lhe contou o que havia encontrado. Marcos ouviu sem interromper. Havia algo estranho em ouvir os fatos da própria história contados por outra pessoa, como escutar uma gravação de uma conversa que aconteceu enquanto você dormia. Os elementos eram familiares, mas a perspectiva era nova, mais objetiva, mais clara do que ele conseguia ser sobre si mesmo. Quando Renata terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento. O e-mail estava lá o tempo todo, ele disse por fim. Era mais para si mesmo do que para elas. Estava, Renata confirmou. E o que foi feito com ele, ou melhor, o que não foi feito, é documentável. O que isso significa na prática? Ele perguntou. Patrícia Luz tomou a palavra, com a precisão de quem está acostumada a transformar consequências em linguagem. Significa que temos base para um pedido formal de revisão do processo de demissão junto ao Ministério do Trabalho. Significa também que podemos notificar a Alphatec sobre a existência do material e solicitar explicações sobre o sumiço do registro original. Não é garantia de resultado, mas é material robusto. Marcos olhou para a mesa. Havia ali uma pasta com documentos, um pendrive, uma folha impressa com datas e nomes. A vida dele documentada em papel A4, como se fosse um caso de auditoria. Por que vocês fizeram isso? Ele perguntou. E a pergunta era honesta. Sem ressentimento, sem desconfiança. Era a pergunta de alguém que há 3 anos havia deixado de esperar que as instituições agissem em seu favor. Renata o olhou com a mesma atenção direta da primeira noite. Porque era o certo, ela disse. E porque você merecia saber. Não havia nada que ele pudesse dizer a isso que não parecesse insuficiente. Então não disse nada. Apenas assentiu. Patrícia explicou os próximos passos com detalhes práticos, e Marcos prestou atenção como havia prestado atenção a tudo aquela semana. Completamente, como quem não pode se dar ao luxo de perder nada. Quando saiu da reunião, desceu os degraus do 20º andar pelo elevador social e ficou parado no lobby por um momento antes de sair para a calçada. A berrine estava viva e barulhenta e indiferente como sempre. Mas ele era diferente. Havia algo acontecendo dentro dele que ainda não tinha nome, uma espécie de reorganização lenta, como quando um osso quebrado começa a calcificar na posição certa depois de muito tempo errado. Doía de um jeito estranho, mas era o tipo de dor que aponta para a cura, não para o agravamento. Marcos tirou o celular do bolso. Ficou olhando para a tela por um segundo. Depois escreveu uma mensagem para Guilherme. Preciso de mais uma semana de acesso ao sistema. Tenho umas ideias. A resposta chegou em 40 segundos. Você nunca vai embora, né? Bem-vindo. Marcos guardou o celular. Caminhou até o ponto de ônibus. E pela primeira vez em 3 anos, o caminho de volta para casa parecia uma direção, não um refúgio. A reunião estava marcada para as 14 horas de uma sexta-feira, e o 20º andar da Nexum foi sendo ocupado gradualmente desde o meio da manhã, com uma tensão que ninguém nomeava, mas que todos sentiam. Aquela eletricidade específica dos momentos em que algo está prestes a ser dito em voz alta, e não poderá mais ser desfeito. Renata havia convocado formalmente as lideranças do projeto Nexum IA, os diretores da empresa e representantes do departamento jurídico. O pretexto era uma apresentação de resultados pós-lançamento. Mas havia um item na pauta que chegara por e-mail aos convidados apenas na véspera, formulado com a neutralidade cuidadosa do juridiquês: revisão de processo de integridade relacionado ao projeto. Marcos havia sido avisado às 8 da manhã por Renata pessoalmente em mensagem direta. Ela havia escrito: hoje às 14h, 20º andar. Você precisa estar presente, não como funcionário terceirizado, como pessoa com interesse legítimo no que vai ser discutido. Ele havia lido a mensagem 3 vezes. Depois respondeu: estarei lá. Chegou às 13h45, de camisa e calça que havia comprado na semana anterior. As primeiras roupas novas em 2 anos. O crachá que usava agora era diferente do antigo. Ainda tinha a logo da empresa terceirizada, mas com uma inscrição adicional de consultor técnico associado.
que Renata havia providenciado enquanto os processos formais de contratação ainda estavam em andamento. A sala de reuniões principal do 20º andar tinha capacidade para 30 pessoas e havia pelo menos 25. Guilherme já estava lá, sentado perto da janela, e fez um gesto com a cabeça quando Marcos entrou. Tiago estava 2 cadeiras adiante e acenou com brevidade. Um acenar diferente do silêncio tenso das primeiras semanas. Rafael e Camila estavam ao fundo. Marcos sentou-se numa cadeira do lado esquerdo, nem na frente, nem no fundo. No meio, que era onde ele havia aprendido a existir naqueles anos, nem invisível nem exposto, apenas presente. Renata entrou às 14 em ponto. Ela tinha o dom raro de fazer com que o ritmo de uma sala mudasse apenas com a sua entrada, não por autoridade imposta, mas por uma espécie de gravidade natural que vinha da combinação de clareza e cuidado. Ela começou pelos resultados, apresentou os números do lançamento, a estabilidade do sistema, as projeções do contrato. Era parte necessária, estabelecia o contexto de por que o que viria a seguir importava. Depois disse, com a mesma voz direta que havia usado nas conversas mais particulares: antes de encerrarmos esta etapa do projeto, há algo que precisa ser registrado. Não como formalidade, mas como uma questão de integridade institucional. E então contou. Contou sobre o e-mail. Contou sobre o backup de compliance. Contou sobre a linha do tempo reconstruída. Contou sobre Eduardo Sampaio, o ex-diretor de operações da Alphatec, e sobre o mecanismo pelo qual um nome havia sido colocado no lugar de um erro que não era seu. Ela falou com precisão e sem dramatismo excessivo, o que tornava tudo ainda mais pesado, porque a crueza dos fatos não precisava de ornamento. A sala ficou em silêncio. Não era o silêncio do desconhecimento. Era o silêncio de quem está processando a distância entre o que havia suposto e o que estava sendo dito. Havia naquele silêncio o desconforto específico de pessoas que pertencem a um sistema que havia falhado com alguém. Não porque fossem pessoalmente responsáveis, mas porque estavam dentro da mesma estrutura que havia produzido aquela falha. E isso não é uma posição fácil. Renata virou-se levemente para Marcos. O processo formal de revisão está em andamento junto às instâncias competentes, ela disse. Mas quero que fique registrado aqui hoje, diante de todos. O que foi feito com o Sr. Marcos Vidal foi uma injustiça. E esta empresa não vai fingir que não sabe disso. Havia uma parte de Marcos que havia esperado esse momento, não esperado com antecipação, mas guardado como uma possibilidade remota, da forma como guardamos as coisas que queremos demais para acreditar que vão acontecer. Agora que estava acontecendo, não era como havia imaginado. Era mais quieto, mais pesado de um jeito diferente. Ele sentiu a pressão atrás dos olhos, reconheceu-a, deixou que existisse sem agir sobre ela. Guilherme havia virado o rosto levemente para o lado, olhando pela janela. Tiago estava com as mãos entrelaçadas sobre a mesa, olhando para elas. Camila tinha uma expressão que qualquer pessoa reconheceria como a de alguém que está segurando alguma coisa. Patrícia Luz, a diretora jurídica, retomou com os aspectos legais. Notificação formal à Alphatec, solicitação de revisão do registro de demissão, possibilidade de reparação por danos profissionais. Ela fez questão de dizer que os resultados não eram garantidos, mas que a base documental era sólida. Marcos ouviu com atenção. Depois, quando houve um momento de abertura, falou. Não foi longo. Não havia discurso preparado. Ele disse que havia passado 3 anos acreditando que talvez houvesse feito algo errado que não conseguia identificar. Que talvez o relatório interno estivesse correto de alguma forma que ele não enxergava. E que descobrir que não estava, que havia documentação, que havia provas, era uma coisa que não tinha palavras adequadas para descrever, mas que ele tentaria. Era como colocar de volta no lugar um osso que havia calcificado torto. Ninguém riu, ninguém disse nada imediatamente. Mas havia no ar daquele salão qualquer coisa que não estava lá quando a reunião começara, uma espécie de peso redistribuído, como quando uma injustiça é nomeada e não pode mais ser fingida como inexistente.
Depois da reunião, já com as pessoas se levantando e o murmúrio de conversa voltando, Guilherme se aproximou de Marcos e ficou ao lado dele por um momento. "Você está bem?" ele perguntou, com a simplicidade direta que Marcos havia aprendido a esperar dele. "Estou", Marcos respondeu. E era verdade, não a verdade de quem está fingindo, mas a verdade instável e real de quem está no meio de um processo que ainda não acabou, mas que finalmente está indo na direção certa. Tiago foi o último a sair da sala. Na porta, virou-se para Marcos uma última vez e disse com a economia de palavras que lhe era característica: "Você deveria ter estado aqui desde o começo." Marcos ficou olhando para a porta fechada por um momento. Depois pegou o crachá, o bloco de anotações, e caminhou em direção ao elevador. Lá fora, São Paulo continuava sendo São Paulo, barulhenta, indiferente, enorme. Mas havia naquela tarde uma diferença na forma como ele olhava para ela. Não era mais a cidade de quem chegou pela porta dos fundos. Era a cidade de quem havia encontrado, finalmente, a entrada que sempre deveria ter sido sua. 3 meses depois, Marcos Vidal chegou ao 12º andar da Nexum por volta das 9 da manhã, com um café na mão e o laptop debaixo do braço. A sala que havia sido designada para ele ficava no canto da direita, o mesmo canto onde havia passado tantas madrugadas com o pano de microfibra, limpando a superfície das mesas, sem tocar no que estava dentro delas. Agora o que estava dentro era parcialmente seu. A placa ao lado da porta era simples: Marcos Vidal, arquiteto de sistemas. Ele havia pedido a Renata que fosse exatamente assim, sem cargo inflado, sem adjetivo corporativo. Apenas o nome e a função. Ela havia concordado com um sorriso que dizia que havia entendido mais do que as palavras. O processo de revisão trabalhista havia avançado com a consistência metódica das coisas que têm documentação sólida. A Alphatec havia respondido à notificação com uma postura defensiva que o escritório de Patrícia Luz havia antecipado e para a qual já tinha estratégia. Eduardo Sampaio, consultado dentro do processo, havia alegado que não se lembrava dos detalhes do caso, uma afirmação que a existência do e-mail no servidor de backup tornava cada vez mais difícil de sustentar. O processo ainda correria por alguns meses, mas o registro de demissão por justa causa havia sido suspenso cautelarmente, o que significava que a mancha que havia bloqueado o caminho de Marcos pelo mercado de trabalho durante 3 anos estava provisoriamente removida, com forte indicação de que a remoção seria permanente. Na Nexum, as coisas haviam se acomodado com a velocidade própria dos ambientes que já têm ritmo estabelecido. Guilherme e Marcos haviam encontrado um modo de trabalhar junto que era funcional e, surpreendentemente para ambos, agradável. 2 inteligências técnicas com estilos diferentes que se complementavam bem quando não tentavam ser iguais. Tiago havia evoluído de uma neutralidade cuidadosa para algo que Marcos descreveria, se pressionado, como respeito mútuo genuíno. Era suficiente. Camila havia perguntado a Marcos numa tarde de cafezinho se ele daria uma palestra interna sobre o processo de diagnóstico do erro do Nexum IA. Não a parte técnica, mas a metodológica. Como havia identificado o padrão. Como havia decidido agir. Marcos havia dito que pensaria. Havia pensado. Havia dito sim. Renata Drummond passou pela porta da sala dele naquela manhã de terça-feira e parou por um segundo. Ele levantou os olhos do monitor. "Como está?" ela perguntou. Uma pergunta pequena que ela fazia com a frequência discreta de quem acompanha algo de perto, sem tornar isso pesado. "Bem", ele respondeu. E era a mesma verdade de antes. Instável, real, em andamento. Ela assentiu e seguiu em frente. Marcos voltou para a tela. Havia um novo projeto na fila. Uma expansão do Nexum IA para análise de infraestrutura de saúde em parceria com 3 municípios do interior de São Paulo. O escopo era maior do que tudo que ele havia liderado antes. Era o tipo de desafio que, há 4 meses, não existia no horizonte possível da sua vida. Existia agora. Às vezes, nos intervalos entre uma tarefa e outra, ele pensava em Ana. Pensava nela de um jeito que havia mudado com o tempo,
menos como uma perda constante e mais como uma companhia incorporada, o tipo de presença que permanece mesmo quando a pessoa não está. Ela teria tido muito a dizer sobre os últimos meses. Teria feito perguntas que ele ainda não havia terminado de responder para si mesmo. Ele as estava respondendo devagar. Havia aprendido, nos 3 anos de silêncio, que algumas respostas só chegam quando você para de correr e as deixa alcançar você. A cidade lá embaixo continuava sendo a mesma, barulhenta, contraditória, inescapavelmente humana. São Paulo não muda para ninguém, mas há dias em que a forma como você a enxerga muda tudo. Marcos abriu o arquivo do novo projeto, leu as primeiras linhas do escopo e começou a trabalhar, não com a urgência de quem precisa provar algo, com a tranquilidade de quem finalmente está no lugar certo. E se você chegou até aqui junto com Marcos, se sentiu o peso desses 3 anos e a leveza hesitante dessa virada, então você já sabe o que histórias como essa fazem com a gente. Nos lembram que o que é real não desaparece, só espera o momento certo de ser visto. Aqui no canal, toda semana tem uma história nova esperando por você. Histórias de pessoas que caem, resistem e encontram seu caminho de volta. Se esta tocou algo em você, deixa o seu like, porque ele diz para o algoritmo que vale a pena continuar contando essas histórias. Inscreva-se para não perder o próximo capítulo da sua própria surpresa. E nos comentários, conta pra gente. Você já teve um momento em que foi subestimado e encontrou uma forma de mostrar quem realmente é? A gente quer ouvir. Até a próxima história. Fim da história.